E passo então para o George Alex Lima de Souza, que é presidente da Delegacia Sindical de Brasília, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional. Boa tarde, boa tarde. Deputada Érica, a nossa parceira que teve a feliz ideia de fazer essa provocação desse tema absolutamente relevante. Cumprimentar a mesa em seu nome, o nosso deputado Paulo Fernando aqui com a gente, prestigiando o nosso evento, a todos que nos acompanham presencialmente e pela internet. O tema da nossa apresentação, que já vai entrar aqui no ar, a importância da Receita Federal para o desenvolvimento econômico do país, ele é oportuno, como já foi dito aqui pelo Wilson, por tudo que está acontecendo. Pode passar? E no cerne da questão está o desenvolvimento econômico. Hoje, o desenvolvimento econômico é o que vai fazer com que as empresas surjam, os empreendimentos prosperem, os empregos sejam gerados, a renda seja distribuída e a tributação aumente, para que a gente tenha a condição de sair dessa condição de país, com esse nível de escola, com esse nível de estrada. Pode não acontecer aqui no Brasil, aqui em Brasília, mas certamente acontece em vários locais do centro do nosso país, dos lugares mais afastados, para essa condição, o desenvolvimento, o próximo slide, para essa condição de país. Isso quem provoca é, de fato, desenvolvimento econômico. Por favor. Bom, e com desenvolvimento econômico, o que a gente espera? Um ambiente de negócio saudável. Próximo. Que se traduz em do que precisa o empreendedor. Já foi dito aqui de forma en passant, mas vamos reiterar, a gente precisa de duas palavras, transparência e previsibilidade, que nos levam a outros dois aspectos, regras claras e segurança jurídica. Hoje, em diversos aspectos, não só no aspecto tributário, isso é muito carente, é muito precário. Pode passar. Com regras claras, e aí sobre a ótica da tributação, a gente tem um sistema tributário mais simples, menos oneroso. Isso já está em discussão com a reforma tributária. E aqui, fazendo uma parte rapidamente, os auditores fiscais, a deputada Érica Cocai esteve com a gente num café há uns 60 dias, mais ou menos, e pode confirmar aqui o nosso engajamento nessa matéria é total. A gente aposta na simplificação tributária e os custos de conformidades sejam menores. E também, dentro de regras claras, o combate à burocracia excessiva, que é uma praga que não está só no aspecto tributário, ele está em vários segmentos do nosso país, da nossa economia. Segurança jurídica, respeito às leis e às decisões judiciais. E aí eu vou fazer uma lembrança aqui do ex-deputado Marcelo Ramos, então vice-presidente da Câmara, quando aqui no Salão Verde proferiu exatamente isso aqui. A Receita Federal precisa respeitar leis e decisões judiciais. E faço essa provocação na presença do secretário, que é um homem por formação do direito, e entende a necessidade da gente não ultrapassar limites legais e prestar obediência às decisões, notadamente as que vêm dos tribunais superiores. A gente ainda tem alguns normativos, que isso vem diminuindo ao longo do tempo, é bem verdade, a Receita vem amadurecendo nesse aspecto e a gente precisa avançar com ainda mais ímpeto nesse sentido. Aperfeiçoamento da relação fisco-contribuinte, que a gente vai avançar um pouco mais. E, de novo, para a segurança jurídica, nós precisamos combater a burocracia excessiva. Veja que ela aparece duas vezes, por favor. Mas como é que ela nasce? Bom, a ação de poucos contribuintes, de poucos cidadãos, deixa eu afastar aqui para ficar claro, que ela não consegue ser desestimulada, faz com que a gente, o Estado, aumente a burocracia e aumente a desconfiança. Com isso, qual é a consequência? A maioria ordeira, a maioria dos contribuintes, a maioria dos cidadãos, ela é penalizada por conta desse excesso de burocracia e a gente não consegue efetivamente punir aquele transgressor, aquela pessoa que merecia ser punido. Próximo. Bom, é preciso que nós, o Estado, notadamente a Receita Federal, que é o objeto dessa discussão aqui, tenha instrumentos para separar o joio do trigo. E com isso eu quero dizer, tratar o bom contribuinte de uma forma diferente do mau contribuinte. O mau contribuinte entendido como aquele que se esforça para não cumprir a regra, que faz planejamento tributário abusivo, que quer drenar recurso público
né, de uma forma não autorizada pela lei, dito assim. Para o bom contribuinte, o benefício da dúvida na hora da interpretação da lei, né, na hora da solução de consulta, e aqui a gente tem advogados que entendem exatamente o que eu estou falando, né, a dilação de prazo, a isenção da aplicação da penalidade. Ora, meu Deus, eu tenho que combater a conduta dolosa, não é o mero erro, não é o descuido no preenchimento da declaração, aquilo que claramente está dito ali, não está demonstrado o dolo em fraudar, o dolo em descumprir a regra. Agora, diferentemente desse aqui, que ele percorre exatamente esse caminho. O tratamento precisa ser isonômico, por favor. Mais um. Bom, esse aperfeiçoamento e efetividade na aplicação da lei penal, que vai diferenciar, que vai nos permitir tratar o bom contribuinte de uma forma e o mau contribuinte de outra, é muito claro, fica muito evidente, que o Congresso Nacional ele edita as normas, edita as leis, que servem de comandos para as administrações tributárias, não só a Receita Federal, os fiscos estaduais, os fiscos municipais. E aí a pergunta que fica é, bom, diante desse comando do Congresso e da necessidade de cumprimento dessa lei, nós precisamos ter administrações tributárias fortes ou fracas? Intuitivamente, a gente já tem essa resposta. Pode passar, por favor. Mas aí, qual é a importância que vem sendo dada à administração tributária, notadamente a federal, da Receita Federal, de que fazemos parte? Por favor. Já foi dito aqui, e o Thales falou que não tinha o número de 2022, Thales, mas nós temos. Em 2023, o orçamento para este ano é de 2 bilhões 770 milhões. Fiz um efeito porreta aqui. Agora dá mais um toque. Mais um. Pronto. O orçamento é um pouco menor que o orçamento que nós tínhamos em 2012. Quer dizer, com todos os crescimentos, com todas as dificuldades, com todos os desafios, o orçamento vem colhendo. Ele vem andando de lado até chegar a um ponto que ele é menor, 100 milhões de reais, menor que em 2012, né? Com a defasagem de pessoal e tudo mais. Então, essa é a importância que os últimos governos, notadamente o último governo, vem dando ao órgão que tem a responsabilidade de prover o Estado de recursos públicos, né, para o provimento de políticas públicas e o controle do comércio internacional. Por favor. Uma outra menção aqui, deputada, e eu chamo a atenção, a parte de capacitação, só o recurso não é suficiente. Só o recurso não é suficiente. A gente tem que preparar as pessoas, principalmente agora, no momento em que a gente vai implementar a reforma tributária, e de que forma isso vai acontecer. No primeiro dia do governo anterior, o primeiro ato foi extinguir a Escola de Administração Fazendária, a ESAF, que era responsável não só por fazer os concursos públicos de auditor e analista, mas gerir a capacitação, preparar a formação, né, do quadro funcional da Receita. Isso está lá no artigo 65, e nós perdemos a nossa escola, né, de formação. Por favor. E aí, tentando já me encaminhar para o final, nós temos 3 encaminhamentos. Um para a Receita Federal, um para o Congresso e um para o Executivo. Na Receita Federal, como já foi colocado aqui, a gente acredita que o prestígio do bom contribuinte está dentro dessa regra aqui. Programas de conformidade. Nós já temos algumas iniciativas nesse sentido, precisamos intensificar e ampliá-las. Desenvolver programa que visa a substituição da cultura da desconfiança pela confiança controlada. Uma amiga advogada, eu coloquei isso aqui para ela, disse, ou você confia ou você não confia. Né? E essa confiança controlada é porque é difícil a gente romper essa cultura da desconfiança. Eu tenho mais ou menos 20 anos de Receita e a gente trabalha, o nosso elemento de trabalho é a desconfiança. Isso é muito ruim. E cai naquela regra, bom, eu vou desconfiar, eu vou evitar que ele entre, que ele tenha um CNPJ, porque ele pode ser uma loteira. Eu vou evitar que ele consiga uma revisão de estimativa e consiga importar, porque ele pode lavar dinheiro. Não. Deixa ele abrir empresa. Deixa ele importar. Agora, a gente tem que ter instrumentos para pegar a noteira e, de fato, tirar o sujeito de circulação. Pegar o sujeito que fez uma importação indevida para lavar dinheiro, pegar ele e tirar de circulação. E aí, deputado Paulo Fernando, a gente tem um compromisso, aí o Congresso tem um compromisso importantíssimo de dar o instrumento legal de fortalecer, empoderar a Receita e os outros órgãos de fiscalização nesse sentido. Aí sim eu vou tratar o bom contribuinte, o bom cidadão, com o benefício da dúvida, mas eu vou conseguir segregar aquele sujeito até para prestigiar a concorrência leal. Né? E, por fim,
inaugurar uma nova relação com o Parlamento, atendendo com mais celeridade as demandas institucionais e proativamente retroalimentando as produções legislativas. Veja bem, não é incomum, a gente conversa com colegas no nosso dia a dia, ele fala, rapaz, essa lei aqui está errada, eu tenho uma dificuldade tremenda de aplicar isso aqui, isso é ruim para o contribuinte, isso é ruim para o importador, isso é ruim para o empresário. Por que não a gente falar o seguinte, peraí, deputado, olha só, nós temos uma sugestão legislativa aqui que vai facilitar a vida do contribuinte. A gente que está no dia a dia tem essa missão, tem esse dever de retroalimentar, de falar o seguinte, Excelência, Vossa Excelência pensou nessa lei com essa perspectiva, mas não está funcionando exatamente assim. Que tal fazer dessa forma? Né? Então, essa é uma relação saudável entre Receita e Parlamento que a gente poderia inaugurar a partir dessa sementinha que estamos plantando agora aqui nessa audiência. Por favor. Sugestão para o Executivo. Destinar à Receita Federal o orçamento necessário à consecução das suas atividades no exato teor do artigo 37, inciso 22 da Constituição, pela sua essencialidade ao funcionamento do Estado. Né? Isso aí parece... O senso comum, isso desde que eu entrei na Receita é assim, não, mas vocês arrecadam, pô, lógico que vocês têm um tratamento diferenciado e precisam ter. Na prática, não. Na prática, não. Não foi o ministro Haddad, aliás, o ministro Haddad cumpriu o compromisso que ele firmou publicamente com a Receita, vem fazendo os melhores elogios à Receita, e aqui a nossa deferência ao ministro, né, por essa postura. Nos últimos 4 anos a gente apanhou muito, né, mas na prática o orçamento vem sendo descumprido, como a gente acabou de mostrar aqui, né, ao arrepio da Constituição e ao arrepio da lógica. Você está economizando munição no meio de uma guerra. Está tirando munição do armamento no meio de uma guerra. Criação da ESAT. Aí, deputada, eu sei que a senhora é extremamente ativa, né, e compra essas ideias. Uma sugestão, a criação da ESAT, uma Escola Superior de Administração Tributária, e poderia até ser inaugurado o ato no dia 8 de novembro de 2023, quando a ESAF, que foi extinta no governo passado, completaria 50 anos. Né? Visando aqui a capacitação específica do seu corpo funcional. Pode não ter uma sede enorme, com várias salas, porque o mundo mudou. Hoje a gente precisa trabalhar na perspectiva, né, do treinamento virtual. Então a gente tem que ter metodologia, tem que ter estrutura para poder fazer com que esse conhecimento atinja o Brasil inteiro, até pelo nosso pouco contingente. Então é importante a recriação da ESAF ou ESAT, né? E a título de sugestão, fica aí a data de 8 de novembro, em que a nossa ESAF faria 50 anos, por favor. Para o Congresso Nacional, sugestão de encaminhamento. De baixo para cima, fiscalizar o cumprimento do artigo 37, destinando orçamento para que a Receita Federal consiga cumprir o seu mistério constitucional. E agora aqui em cima, instituir uma lei orgânica que proteja o exercício da atividade administrativa, da atividade tributária. Veja, o cargo de auditor, ele é o único que tem no Código Penal uma previsão, né, de prisão de 3 a 8 anos, específica para ele. Não me recordo de nenhum outro cargo que tenha essa deferência do Código Penal, que é o excesso de usação. Cobrar tributo que sabia ou devia saber indevido. Veja bem, a legislação ela é enorme. São quase 399 mil normas, né, desde que a Constituição foi promulgada em 88. E com isso, a gente está sujeito a não conhecer uma norma, mas é meu dever conhecer as 400 mil normas, é impossível, e eu posso sofrer uma reprimenda penal, mas eu não tenho uma proteção, eu não tenho uma lei que me proteja. A lei que protege os auditores é a mesma que protege todos os serviços públicos federal, é o 8.112. Mas o trabalho da fiscalização, o trabalho da Receita Federal, ele é específico. Ele demanda um arcabouço jurídico protetivo mínimo diferenciado. Não é mais, não é menos. É específico para o trabalho que a gente realiza. E aí, deputada, conte com a gente para essa missão de discutir, né, que lei orgânica seria essa para proteger o nosso trabalho. Por favor. E aí, já encaminhando para a finalização, em resumo, nós temos regras transparentes e mais simples, com menos burocracia, vai gerar menos litigiosidade e uma maior conformidade. E o resultado esperado disso é o menor contencioso, que é trilionário, um aumento da arrecadação tributária, porque hoje essa disputa de quem está certo só faz entulhar o nosso contencioso administrativo e judicial, né? Isso não se reverte para o Caixa, não vai para a escola, não vai para a infraestrutura, não vai para a segurança pública, não vai para nada. E também
como resultado positivo, a maior fluidez no comércio exterior, permitindo que as empresas consigam alavancar os seus negócios, gerando emprego, gerando renda, etc. E dentro dessa perspectiva, você atingiria o desenvolvimento econômico e abandonaria, né, espero que num curto prazo, aquele Brasil, né, e adotaríamos esse Brasil, que é o que a gente espera, né, para a gente, para os nossos filhos, e por aí vai. Eu acho que é isso. Muito obrigado.